Chegamos cá pra nós. O programa de hoje não está bom, não. Sabe por quê? Porque quando a gente comenta um aumento nas tarifas de importação de brasileiros aos Estados Unidos, a gente não pode dizer que o programa tá bom, não, meu filho. Hoje é problema. Seja bem-vindo. Boa tarde. Ok, boa tarde, bom dia, boa noite. Pra quem está nos você acompanhando. está nos acompanhando agora, tá certo, você pode estar... Na verdade, essa é uma semana extremamente preocupante, né? A semana preocupante, essa semana em que, não sei se de Trump a gente assim, não se esperava, porque dele tem que se esperar tudo, porque pelo que ele já fez nesse segundo mandato, que está fazendo nesse segundo mandato, tem que se esperar tudo. Havia, de certa forma, uma previsão, as pessoas... O filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e um dos ex-conselheiros de Trump, que é Stephen Bannon, ele vinha dizendo, ele tinha dito ontem, Trump está irritado com o Brasil, vai sair coisas por aí, então vinha alguma coisa, só que ninguém esperava que fosse essa história da... É a maior taxação. Desse grupo agora, tá certo? Foram um grupo de 22 países em que ele enviou cartas para todo mundo. Tem de 30, tem de 20, tem de 10, mas não tem de 50, e o Brasil é 50. Eu acompanhei a reação o registro da imprensa internacional e imprensa local. De fato, há uma surpresa em todo mundo. A motivação da taxação, que é ideológica. Em todas as outras taxações não tem é quase sempre comercial, mesmo efetivamente comercial. Na questão do Brasil, Trump abre a carta que enviou ao Brasil com o primeiro parágrafo todo relacionando a relação dele, Trump, com Bolsonaro, dizendo que gosta muito de Bolsonaro, e manda o Brasil parar o processo contra Bolsonaro imediatamente, inclusive imediatamente na carta é escrito em caixa alta, tá certo? Então, essa é a razão. Depois ele faz outras razões também de natureza política e ideológica, que é, por exemplo, alegando que o Brasil tenta controlar empresas americanas da área de redes sociais. Então, são razões... E aí o Brasil também, os analistas, quando Trump toca na área de comercial, é uma desinformação, uma mentira atrás da outra. A indústria, a federação mostra que nos últimos 15 anos o Brasil teve déficit comercial. Superávit é sempre nos Estados Unidos, coisa de 15 milhões. Então, só este ano aqui já vai cerca de 100 milhões em poucos meses. Então, não existiria. Este fato de a razão ser ideológica, esse é que é o problema. Nós já temos aí alguns dias, poucos dias, mas alguns dias depois da decisão, e ainda não se sabe exatamente, porque todo mundo está pedindo cautela nas reações. Rui Costa disse que vai criar um grupo de trabalho, né, isso. para poder avaliar o que é que eles não querem, uma reação e desencadear, porque os passos precisam ser estudados. A gente está falando da maior potência militar do mundo. E o bolsonarismo começou a jogar a culpa, dizer que Lula era culpado, porque disse que Lula não se relacionou bem com Trump por conta de questões ideológicas. Então, se Lula radicaliza, Lula atrai a culpa. Mas quando Lula não vai radicalizar, a culpa vai ficar para Trump e para o Bolsonaro. Do 1º de agosto, mas tem ainda semana que vai entrar. E como todo mundo diz, olha, Trump em todo canto ele botou uma taxa, depois voltou atrás, depois abriu o prazo, enfim, todo mundo espera que ele faça alguma coisa disso. Agora, na verdade, é difícil a negociação se a negociação colocar em primeiro lugar a questão da soberania, a questão da intervenção na justiça brasileira e tal. O primeiro ponto que processo contra Bolsonaro. Não vai ser tirado, gente. Não pode ser tirado, não pode ser tirado. Você vai deixar um outro presidente interferir dentro de uma legislação, porque o STF se baseou na legislação brasileira. O presidente daqui do Brasil, por conta da independência dos poderes, não poderia intervir no judiciário. Imagina um presidente de fora intervir num país e intervir num poder. Então, isso é uma...
E aí eu acho que o Brasil tem, de certa forma, começado, de fato, a construir alternativas. As alternativas têm sido pensadas em buscar novos canais de comunicação e de comercialização e negociação. Os Estados Unidos é o segundo maior negócio, né, do Brasil. Esse é um caminho interessante, mas é um caminho que demora algum tempo. Sim. Tá certo? Demora algum tempo. Para alguns produtos, eu acho que é até possível, por exemplo, carne, eu acho que é possível encontrar mercado rápido. O aço brasileiro talvez encontre mercado rápido também. Mas a frutas cítricas, a parte dos sucos... É mais complicado, porque aí é uma exportação grande, tá certo? As exportações brasileiras para lá, do grupo de Brasil, que exporta dá quase 40%. Agora, sabe o que eu estava pensando? Se a defesa é pró-Bolsonaro, o agro é Bolsonaro. Quando atinge também o agro. Tem já uma manifestação do agro. O agro pedindo uma manchete, pedindo reação firme do Brasil, não é forte, Sim. É firme, reação firme do Brasil e cautela, mais cautelosa, reação firme, mais cautelosa, tá certo? Então, eu acho que o agro vai perceber rapidamente, como todos já perceberam, que a questão é realmente ideológica e que há até, talvez, entre os próprios bolsonaristas, a sensação hoje que pode ter sido um tiro no pé, pode ter sido uma medida equivocada, porque haverá uma reação de defesa da soberania brasileira. Maior do que a questão partidária, né? Uma questão ideológica de Brasil. Por exemplo, nesse momento, não sei como é que o Lula vai fazer, mas ele pode reivindicar que os verdadeiros não são os bolsonaristas, mas os verdadeiros patriotas estão aqui do outro lado. Inclusive, os brasileiros estão indo até o perfil do Donald Trump e dizendo, deixa o Brasil em paz, o Brasil é soberano, né? E tem muita gente de direita que também não está concordando com isso, né? E aí entra também uma contradição de Donald Trump, quando ele diz lá que a defesa é pela liberdade de expressão, e na última, os comentários dos brasileiros fossem suspensos, fossem barrados. Então, não existe essa história de liberdade de expressão também. Quando é para eu fazer a minha defesa, eu quero. Agora, quando é para mim, quando me atinge, eu não quero. Então, essa, de fato, é uma... A última publicação do Donald Trump é uma publicação dele e da esposa, né? E é um carrossel com os fogos e tal, eu não sei, a luz, é 4 de julho. E aí... o Brasil domina, Brasil soberano, Brasil não é quintal dos Estados Unidos, Brasil... Aí vai aqui, ó, Brasil... E os brasileiros colocando, né, a bandeira do Brasil. E aí ele desativou os comentários. Os comentários nessa publicação foram limitados. Foi na quinta-feira à tarde. Na quinta-feira. A gente está com um cá para nós nessa sexta, então acredito que ele ainda não tenha desbloqueado. Mas significa dizer que teve reação em algo que ele é extremamente ativo, rede social, dos brasileiros. Aí você vai me dizer que toda essa galera que veio aqui é somente petista, de esquerda? Não é. Isso aí é quando, veja bem, às vezes um fato, pequeno fato que seja, pode alterar o curso de uma eleição. Verdade. Pode alterar um curso de uma eleição. A imprensa já chegou até a noticiar, porque houve uma declaração de Tarcísio Freitas na quinta-feira também, ontem, né? Eu estou falando quinta-feira porque o programa pode ser visto na terça, na quarta, não sei o quê. Então, na quinta-feira, ele dizendo que não será candidato a presidente da República. E aí, porque também ele acabou sendo associado muito à história de Trump. Porque 2 dias ou 3 dias antes, ele tinha feito uma defesa de Trump, tá certo? Foi uma infeliz coincidência nesse caso, né? Aí, quando veio o fato, ele tentou ali sair, jogar a culpa em Lula, e sim, mas não pegou bem para ele, e alguém já está dizendo, olha, ele percebeu que pode ter um discurso muito ruim contra ele, que eu acho que não só tem esse, o pessoal está deixando ele ir, está deixando assim, porque não é hora de polarizar, mas é o nome que está lá, e o pessoal sabe que Bolsonaro também talvez não deixe, tem essas corretoras. Mas assim, estava mesmo vendo essa semana, alguém já recuperou, quando estava na aprovação da reforma tributária, e tinha lá a história de criação, acaba a guerra fiscal,
Os estados deixaram de ter, ou de usar dos impostos, da variação de imposto, do incentivo fiscal para poder se desenvolver, e aí a saída para isso foi a criação de um fundo de desenvolvimento regional. Perfeito. Certo? Só que ninguém estava lembrado disso, estava lembrando essa semana. Na hora da criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, Tarcísio reúne um grupo, ele e um grupo paulista, e diz assim, olha, a reforma tributária só passa aqui se São Paulo for incluído no Fundo de Desenvolvimento Regional. Ou seja, um estado grande como São Paulo não poderia ser incluído num fundo que é para apoiar quem vai ter prejuízo e quem fica sem a arma de incentivo fiscal, colocar. Na hora que coloca só, Tarcísio é também contra os estados pequenos, isso pode prejudicar. Tem algumas coisas assim que eu acho que precisa amadurecer ainda um pouco a história da liderança dele. Mas é efetivamente talvez um nome que a direita tenha, que mais una, porque ele pode unir bolsonaristas com a outra direita. Se não for ele, dificilmente vai unir a direita, que eu vou dizer, menos radical, a direita mais conservadora ou a direita democrática, e a direita mais radical, que é a direita bolsonarista, né? Vamos falar desta direita na Paraíba? Bora! O pastor Sérgio disse que não é mais candidato ao Senado. Foi, também nessa semana. Ele anunciou, fez uma live, fez um pronunciamento pelas redes sociais e anunciou com antecedência muita. Verdade. Então é o primeiro que cai desse processo da política. Desembarca da van. Primeiro abre a porta primeiro aí que sai do descer. processo, o primeiro derrotado no processo, que o senhor for dizer assim, Sim. ou então o primeiro que sai para poder não enfrentar isso. Que a gente não sabe se é derrota ou se é Ou se é vitória, vitória, né? viu? Não, Nesse caso a gente eu ainda até escrevi um artigo dizendo isso, que é cedo para a gente dizer isso, agora a história vai dizer se é a política que ganha ou que perde, a política que perde com a saída do pastor Sérgio, eu acho que a política que perde, ou se é pastor Sérgio e as igrejas, a pastoral, a sociedade que ganha com a saída do pastor Sérgio da política. Esse desembarque, vamos usar essa expressão, que Josival pegou pesado no artigo dele. Olha, foi muito inteligente. Meu título é... Meu professor, parabéns. O título foi muito inteligente. Pastor Sérgio acorda para Jesus. Foi muito inteligente, né, no seu... Porque ele argumentou que estava saindo porque fez uma ponderação, fez uma avaliação, sopesou política e a pastoral social, a pastoral dele, a missão evangélica dele e tal. Cuidar dos corações. Ele falou corações feridos. E que ele entendeu que neste momento, sopesou, então, o caminho dele, a missão dele era voltar para fortalecer a pastoral. Então, para mim, efetivamente... Acordou para Jesus. Jesus. Tá, você foi genial. Novo, né? Ponto. Mas não é só isso, genial. né? Agora que eu vou perguntar. Será que esse desembarque, né, esse acordar, não é porque para o PL, para a direita, João Pessoa, como eles chamam de direita raiz, o candidato não é Cabo Gilberto? Eu digo lá no artigo, eu escrevo no meu artigo também, que tem essas questões mais profundas de filosofia, de dizer se religião e política tem que se misturar, se não é hora de separar e tal. Eu também acho que tinha um sonho de pastor Sérgio na política, que ele viu, 5 anos, já viu que é frustrante, que não dá para você sonhar na política, que você vai fazer isso, não vai fazer isso. Mas eu digo, apesar disso tudo, o que, na verdade, no meu entendimento, mais pesou são questões objetivas, bem objetivas. Não era. Pastor Sérgio, em 2024, era candidato a prefeito. Tirou a candidatura com a promessa do Bolsonaro. O Bolsonaro viu aqui dos bolsonaristas que ele seria o candidato a senador do bolsonarismo. Candidato primeiro. Só que, há pouco tempo, o que é que acontece? O PL, o bolsonarismo, anuncia uma candidatura de Cabo Gilberto. Claro que serão 2 candidatos ao Senado, mas você pode lançar um mais forte e um mais fraco para você privilegiar um, porque você tem 2. Investimento, né? Campanha é investimento. Aí os caras lançam logo o Cabo Gilberto. Está em Brasília, com mandato.
Quem acompanha as sessões na Câmara Federal e as polêmicas, eu acompanho, Cabo Gilberto fica lá de 7 horas da noite até 1 hora da manhã. Ele fala mais ou menos umas 30 vezes. Ele fala pela liderança da minoria, ele fala pela liderança do PL, ele fala pela... Enfim, ele fala um atrás do outro. Só tem ele mais 2 ou 3 deputados representando a direita. E a defesa que ele faz de Bolsonaro também é muito radical sempre. Não tem meios termos. Então, ele é o queridinho do PL, o queridinho do Bolsonaro. Já pesou aqui na balança de Pastor Sérgio. Ele já viu que não, o compromisso dele ser o candidato preferencial não é. O candidato a governador também. Aí é isso que eu digo. Para acabar com, fechar ainda mais essa questão, sai a foto da semana, uma foto que esse pessoal estava reunido num restaurante aparentemente escondido, e de repente entra Padre Albeni, que frequenta tudo, né? E faz uma foto e divulga, acabou. O que era a foto? A foto o Efraim no meio, mas está aqui com Marcelo Queiroga, Cabo Gilberto, Marconi Gadelha e Leonardo Gadelha, tá? Uhum. E aí, não tem claro, já assumiu, porque o Efraim disse: eu agradeço o convite de Marcelo Queiroga para ser candidato a governador. Eu agradeço. Então, o convite foi para ele ser candidato a governador. Candidato a governador no PL, se filiar ao PL. Só que Efraim disse: agora não, segura aí, porque eu só posso decidir quando ocorrer o desfecho lá na Federação União Progressista. Se vai ser ele ou o Aguinaldo que vão comandar a Federação, um dos dois comandar a Federação aqui na Paraíba. Ora, Pastor Sérgio, que é um intelectual, que é um sujeito extremamente inteligente, ele deve ter percebido que tem Cabo Gilberto aqui. E se Efraim vem para ser candidato, Efraim vai querer trazer Pedro Cunha Lima, os Cunha Lima e tal. Naturalmente. E para somar, ele só será se a outra vaga de senador for disponibilizada. Então, no meu entendimento, as condições objetivas da candidatura de Pastor Sérgio passaram a ser muito pequenas e a candidatura dele ia ser imolada. Ou seja, ia ser imolada. Desembarcou antes do constrangimento. Antes do constrangimento. O que a gente pode dizer que foi uma jogada inteligente. Quando muitas vezes é melhor perder por WO do que enfrentar um constrangimento e um desgaste, né, de mais uma campanha, de mais uma situação e mais uma vez uma frustração, porque ele já relatou em outros momentos muitas frustrações. Quando a gente olha para o bolsonarismo, a gente vê um caminho se desenhando para um congraçamento, uma congregação com outros partidos de direita, né, Josimar? Bolsonaro, eu acho que é muito difícil você ficar sabendo o que é que Bolsonaro quer nesse momento. Mas Bolsonaro, não ser preso. Não ser preso. Mas Bolsonaro está trabalhando muito fortemente para não perder o prestígio eleitoral, tá certo? Então ele se mantém sou candidato. Quando não é ele, é Michele Bolsonaro. Inclusive, Michele Bolsonaro está fazendo uma rodada, está visitando o país inteiro agora, nessa semana que está começando agora, tá certo? Ela vem para Paraíba. Não sei se essa semana vai ser 15, 16 ou 16, 17 de julho aqui na Paraíba, tá? Então, está rodando o Brasil inteiro. As câmaras municipais nas capitais, em tudo quanto é lugar, está aprovando título de cidadania para ela. Vamos ter um bolsonarista, o pessoal bota para aprovar um título de cidadania. Já aprovou aqui, tá certo? Em João Pessoa. Então, é o seguinte, ele não quer perder o prestígio eleitoral. Se prepara para o seguinte: se não der certo um acordo, que é o mais difícil, o mais próximo aí seria talvez Tarcísio. Só que ele quer, o que o Bolsonaro quer, um candidato, é que o candidato assuma 3 questões. Já disse o filho de Bolsonaro. Uma é com o indulto, se ele estiver condenado, se estiver preso, indulto. Com a anistia. E com o compromisso de punição ao ministro Alexandre de Moraes, tá? Dificilmente um candidato que tenha a intenção de se eleger, por mais que Tarcísio seja, digamos assim, menos radical, mais bolsonarista, embora muita gente diz que é verniz e tal, mas por mais que ele seja,
assumir um compromisso desse é assumir um compromisso de autoritarismo. É um candidato a presidente da República que diz assim, eu vou intervir no outro poder, se eu for eleito, tá certo, eu vou fazer. O indulto até ele tem o direito, qualquer candidato tem o direito de fazer. Esse último, de invadir o Supremo Tribunal Federal para poder punir, ninguém assume. Então, como ninguém vai assumir isso, só os bolsonaristas vão assumir isso, é possível, estou dizendo que não é possível, mas é possível que tenha duas chapas da direita, tá certo? Que tenha uma chapa bolsonarista, que hoje se encarrega, se prepararia para ser, de fato, Michele, tá certo? E uma outra da direita mais ampla, do centrão, que não sendo... Que englobaria PP, isso, União, republicano e tal. Outros... E que se não for, que não será Tarcísio nesse caso, então seria Ronaldo Caiado, tá? Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Embora essa direita aqui torce para que seja Tarcísio, só que Tarcísio não assumindo as bandeiras de Bolsonaro. Esse grupo aqui já acha que Bolsonaro não deve vir para o processo do jeito que ele quer vir, tá certo? Bolsonaro gostaria de pegar Tarcísio e botar Michele, como vice. Esse grupo aqui da direita menos radical já acha que essa chapa aqui vira muito bolsonarista, realmente fica complicado. Então, são essas, e aí, mas Bolsonaro está jogando o seguinte, em alguns estados, ele consegue saber que o prestígio dele pode fazer efeitos durante o governador. E é por isso que ele está procurando, nessa própria direita aí, nomes com a maior afinidade do bolsonarismo para ser candidato a governador, já por antecipação, sem esperar a aliança. É o que a gente costuma dizer, que neste cenário tem sempre cenas dos próximos capítulos. O que vai ser? Como vai ser a reação do Brasil ao tarifaço de Trump? Como essa construção de novos mercados? Como essa aliança nacional que vai influenciar aqui no Estado, que vai influenciar nas chapas, que vai influenciar nas coligações? Tudo isso vai ficar para a próxima semana aqui no Cá Pra Nós, porque Josival Pereira vai estar afiado. Claro, está acompanhando tudo. Fernando, só para fechar, eu sei que nós já estamos estourando aqui, teve um assunto essa semana, Cá Pra Nós, sim, muito preocupante, que eu vou dar umas pinceladas aqui para a gente colocar. Tem uma pesquisa que foi feita pela, acho que Associação das Entidades Mantenedoras de faculdades particulares privadas no país. Tem umas mantenedoras. E essa pesquisa foi feita com 12 mil pessoas, 12 mil estudantes. Uma amostra grande. Uma amostra respeitável. E essa pesquisa termina constatando olha assim, a modernidade traz problemas novos. Como traz problemas novos? É um problema social muito novo. É o vício em jogos online, bets, sobretudo as bets, mas também tigrinho, essas coisas todas. O vício de jovens em relação a essas coisas, com dois impactos. Um impacto na educação, no estudo, e outro impacto na mentalidade que os jovens estão formando sobre a perspectiva futura. Qual é o impacto aqui na educação? São jovens que... Esse universo é um universo de quase 3 milhões de pessoas, 2 milhões e 900 mil pessoas, que não vão para a universidade pública, mas vão para faculdades particulares. Faculdades são mais baratas, outras mais caras, enfim. É um universo enorme, 3 milhões de estudantes. E 34% de jovens desse universo, as próprias faculdades estão muito preocupadas, deixaram de ir para a faculdade, deixaram de pagar o curso superior em 2025. 2025. E qual é a alegação? O impacto para 2026 são quase 950 mil pessoas, que dá um terço do número de matriculados. Qual a desculpa? O vício em jogos online, o vício em bets é enorme. Para você ter uma ideia, no Brasil, de 2004 para 2025, aumentou em 10 pontos o número do vício. Era 42% e passou para 52%.
Nesse segmento jovem, eu tenho uns números aqui que são graves. Por exemplo, no Nordeste, 44% dos jovens estão viciados nesse jogo. Joga até 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. No Sudeste, 41%, aí vem Centro-Oeste, 35%. Eu sei que a menor taxa é o Sul do país, com 17% de vício. É um vício. Aí eles estão jogando e deixando... Eles jogam e pedem dinheiro, porque, por exemplo, um jovem de classe, que eles estão chamando de classe A, vai aí, ele aposta até R$ 1.200 por mês. Um jovem da classe D e E, das classes D e E, os mais pobres, apostam R$ 420 por mês. Quer dizer, tem algumas faculdades com curso à distância, aí alguns cursos que o preço do curso é mais ou menos esse, ele deixa de apostar. Isso é um impacto na educação violenta, dá mais de 1 milhão de pessoas que estão deixando de ir para a universidade, de jovens, para a faculdade, para ter no curso superior. E aí vem o outro impacto, que é a quebra daquela crença ou daquela educação que se formou durante muito tempo, que para quem não tem herança, quem não nasceu rico, tá certo? A educação é a forma segura, constante de ascensão social. Então, nós temos hoje aqui, o que é que nós estamos formando no Brasil? Uma parte está indo para o crime organizado, que não é grande, mas acha que é a forma de adquirir poder, eles se sentem poderosos nas comunidades, e essa outra agora, que aí vem um pouco da história da teoria da prosperidade, né? Que as igrejas evangélicas espalham, mas não só a igreja evangélica, a direita mais radical também espalha a teoria da prosperidade, que é no mundo inteiro, né, de agora. E essa teoria, aliás, dizem que a teoria da prosperidade ela vem desde já da época de Jesus, nos evangelhos, até no Antigo Evangelho. Depois a igreja evangélica está muito claramente a teoria da prosperidade no rompimento da igreja católica, já nos primeiros momentos para as igrejas evangélicas colocavam isso. Então, veja bem, o jovem acredita que tendo um dinheiro, um capital, vai virar empresário, vai virar próspero. Então, eu vou apostar tudo que eu tenho aqui, porque nesse jogo aqui, as bets fazem você ganhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, ela faz isso e você termina no final do mês perdendo. Então, é impactante demais para o futuro do Brasil, coisa dessa assim, que a gente não tem, lamentavelmente, debatido. Porque para nós é um assunto que eu acho que merece reflexão. Cá pra nós, olha a hora, Gerardo Rabelo está de férias. Eu não sei se próxima semana ele está conosco. Já tem 3 semanas. Dessa vez, Josival, eu nem descobri qual é o destino dele. Você 3 semanas, rapaz, ele tá embutido. Não é? Eu nem descobri o paradeiro dele. Ele tira férias de mês inteiro. Deixa eu te dizer que muito em breve quem está de férias sou eu. Eita, meu Deus. De novo, Fernando? Não, senhor, não tirei esse ano ainda, não. Era São João. Já vai começar a polêmica. Vamos embora, Tem nem 6 meses que você tirou férias. Aniversariou esta semana, inclusive a gente se despede desejando tudo de melhor para o seu novo ciclo. Obrigado a vocês. Semana que vem a gente se encontra cá para nós, esse programa pautando a imprensa paraibana. Abraço.